neste momento, o Dr. Flávio Ortigal, CEO da Recupera, para a sua apresentação. Meu nome é Flávio Ortigão, eu sou o diretor técnico e cofundador de Recupera. Eu sou formado em Bioquímica e Biotecnologia pela Universidade de Lund, na Suécia, e eu sou doutor em Química Macromolecular pela Universidade de Ulm, na Alemanha. Eu tenho mais de 15 anos de vida como professor de Química e também quase o mesmo tempo como empreendedor. Eu já fundei e participei de diversas empresas e tenho um carinho todo especial pela empresa que eu vou estar apresentando hoje. Muito obrigado. Eu hoje estarei falando para vocês sobre a gasificação de plásticos para a produção de hidrogênio branco. Antes de começar, eu quero dizer alguns fatos sobre o plástico. Vocês já sabem, mas eu quero lembrar. Então, esses fatos são, desde que foram inventados, já se acumularam 8,3 bilhões de toneladas de plásticos que são produzidos desde 1950, na verdade. Foi quando os plásticos foram introduzidos no Brasil. 60% desses plásticos se encontram hoje em aterros ou na natureza. A metade dos plásticos já produzidos foi feito nos últimos 15 anos. A produção dos plásticos cresceu de 1,5 milhão de toneladas nos anos 50, no início dos anos 50, para 400 milhões de toneladas atualmente. Isso demonstra também o sucesso inequívoco dos plásticos como material. Anualmente, cerca de 8 milhões de toneladas de lixo plásticos estão indo para os oceanos e para as costas. E os plásticos levam até 400 anos para se desintegrarem. Se nós formos olhar a situação no Brasil, então temos que a produção nacional de plásticos é de 6,67 milhões de toneladas. Temos que 87% desses plásticos são embalagens e temos, infelizmente, que 325 mil toneladas de plásticos entram os oceanos todos os anos, como contaminação. Esses são fatos, esses são dados de estudo brasileiro muito bem fundamentados. A situação dos plásticos, do problema dos plásticos em fim de vida é inequívoca. E eu gostaria de iniciar para conversar. Quais são as opções que a gente tem? Muitas pessoas falam em uso de plástico biodegradáveis. Eles já existem há muitos anos, são usados na indústria biomédica e os plásticos biodegradáveis eles podem sim ser compostados. Agora, não existe plástico de embalagem biodegradáveis. E o preço deles faz que seja impossível. Então, plástico de embalagem não é possível. Todos os outros plásticos, inclusive os bioplásticos que vêm de origem biológica, como a cana-de-açúcar, eles não são degradáveis. Eles podem, sim, ser reusados, aí temos a reciclagem mecânica, a reciclagem química e a incineração. O reuso dos plásticos é muito limitado, por causa da contaminação. Os plásticos foram usados para carregar algum produto e esse produto se emaranha na estrutura dos plásticos, faz muito difícil. Por exemplo, plásticos alimentícios é completamente impossível serem reusados. Depois temos o que muita gente propõe, a reciclagem mecânica. Infelizmente, a reciclagem mecânica também é uma possibilidade muito difícil. Isso porque os plásticos eles se quebram. O processo de reciclagem mecânica ele contém o tratamento termo, o aquecimento dos plásticos para derreter e depois reestrudar. Isso não é possível, porque a cadeia dos plásticos se quebra a cada vez. Eu vou mostrar isso. A reciclagem química ela é sempre possível. Existem dois tipos de reciclagem químicas, pirólise, que eu não vou estar concentrando, e gasificação. Eu só quero dizer que a diferença entre pirólise e gasificação é o produto que eles produzem. O processo de pirólise não produz gás de síntese. É um erro. Muita gente acha que vai fazer pirólise para gás de síntese. Não é possível isso. Gasificação
é a tecnologia que leva ao gás de síntese. E depois temos também o processo de incineração. Esse funciona sempre e produz calor, se esse é o almejado, não? Por que os plásticos são de reciclagem difícil? São dados na literatura, podem ser pesquisados, existe aí uma vasta literatura a respeito. Mas olha aqui, esse aqui é o peso molecular dos plásticos, aqui tem um comum, né? 5.000 é o peso comum dos plásticos, e aqui são os números de reciclagem. E você vê que já reciclagem 2 vezes, aquecimento e esfriamento, a cadeia se quebra quase completamente. E essa quebra da cadeia significa a perda das características físicas do plástico. Então, o plástico não tem, essa é válido para poliolefino. Aqui tem PET. PET é o melhor plástico para se reciclar. Mas notem como aqui é um teste de furo, de resistência ao furo, muito bem feito, e vê que nos números de reciclagem, 2, 3 vezes, tudo bem, mas logo ele começa a cair, né? É por isso que se diz que o plástico pode sim ser reciclado 2, 3 vezes, depois não, porque ninguém quer que o seu produto quebre nas prateleiras do supermercado, o seu invólucro. Bom, aqui é uma realização que eu gostaria de conversar com vocês, é que nós consideramos os plásticos como armazenadores orgânicos de hidrogênio. Isso você pode ver na estrutura dos plásticos, é só carbono, nos poliefilos é só carbono e hidrogênio. Esse aqui tem cloro também, mas a maioria, você vê aqui, a grande, é só carbono e hidrogênio. Então, nós podemos sim considerar o plástico como um backbone, um backbone de carbono com hidrogênio, carregando hidrogênio. Não? Segundo vemos, a nossa estratégia de hidrogênio branco, que é o hidrogênio derivado dos plásticos, ela é importante porque ela é realmente o elo entre a reciclabilidade dos plásticos e a economia circular dos mesmos. Eu acho que é uma importante realização. Existem, como vocês sabem, né, diferentes cores para plástico, mas aqui eu só queria levantar que, com exceção do plástico verde, que é o plástico de eletrólise, todos os outros processos validados começam ou levam ao gás de síntese. Então, o que nós fazemos, que é converter plásticos em gás de síntese, como processo primário, está aqui o nosso, né? Plástico para gás de síntese, não é nada de novo. Depois, todos os processos de produção de gás têm que estar acoplado a algum método de separação dos gases. E o gás de síntese ele é composto só de hidrogênio e monóxido de carbono. E nós temos as duas possibilidades, é a tecnologia de PSA ou membrana, para separar esses gases. Descrevendo, né, o cerne do nosso processo, é esse aqui. Os plásticos têm que ser, primeiramente, picotados para uma granulometria bem fina, a nossa é 4 milímetros, e aí eles entram no gasificador à razão de 1 tonelada por hora. Eu vou explicar o nosso gasificador, mas é um gasificador de 2 torres em série. São 2 torres acopladas em série, e a passagem desse material pelo gasificador leva à sua completa gasificação. Então, nós temos uma produção de gás de síntese de pelo menos 2.500 metros cúbicos por hora. A partir de 1 tonelada, 2.500 de gás de síntese. E o gás de síntese praticamente tem essa composição, que é hidrogênio e monóxido de carbono, na razão de 2 para 1. 2 moléculas de hidrogênio para cada molécula de gás de síntese. Característica do nosso processo é que o processo inteiro é feito abaixo de 450 graus. Existem outros métodos de gasificação, né, no mercado, também com diferentes tecnologias. Essas tecnologias estão, então, competindo no mercado para diferentes aplicações. Gás de síntese é muito importante, porque ele é a base de toda a química, especialmente da química verde. O gás de síntese, que é esse gás composto essencialmente de monóxido de carbono e hidrogênio, ele pode ser convertido em metanol, e com isso ser convertido em MTBE e novos plásticos. Daí vem a reciclaridade do sistema. Então, nós podemos transformar gás de síntese, metanol, MTBE, novos plásticos.
Isso é direto, isso é muito conhecido, e essas rotas químicas, na verdade, todas elas aqui já são usadas, não tem nada aqui de diferente do que a química industrial já faz. Uma coisa muito simples, ou se você quiser o low-hanging fruit, é separar o gás. Você tem o gás de síntese, você separa, e isso que tem aqui. Você tem o hidrogênio e tem o monóxido de carbono, que é enviado para a síntese de metanol. Então, isso é bem simples. A produção de hidrogênio, quimicamente falando, isso já tem aí muitos anos. Nós estamos há 100 anos que essa tecnologia já está estabelecida. O que nós fazemos? Nós produzimos no nosso gasificador, de cada tonelada de plástico, 144 quilos, por isso 144 quilos por hora, de hidrogênio. E esse hidrogênio é usado principalmente na hidrogenação, processo químico de hidrogenação, ou seja, a indústria química, a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica precisam desse hidrogênio hoje. Isso não é o futuro, não, isso é hoje. O CO, o monóxido de carbono, ele é, como eu disse, a base da síntese de metanol, mas pode ser usado para gás e energia térmica. Nós não propomos isso, mas ele é muito conhecido no Brasil como gás de rua. Então, o gás de rua era o Singás produzido no Rio de Janeiro, era produzido, depois foi substituído pelo gás natural. Mas a aplicação que nós estamos preconizando é a química, porque aí não há emissão. Também não há queima de gás. Se houver queima, há, obviamente, produção de CO2. Mas não havendo queima, não há produção de CO2 e não há emissões. É bem importante notar que CO não é CO2, não é gás de efeito estufa. Esse aqui é o nosso processo, essa planta foi validada, ela está construída na Eslovênia, em Celje, e o que vocês veem aqui são as duas torres, não é? Cada torre tem 9 segmentos, e os parâmetros, o que é importante para a gasificação. Isso eu queria deixar bem claro. O primeiro parâmetro é a granulometria, nós já falamos, o nosso é pulverizar os plásticos. Isso é muito importante para uma gasificação homogênica, e essa homogeneidade é altamente importante para a qualidade dos plásticos e também para garantir que não há muita formação de produtos ou biprodutos ou contaminantes. A homogeneidade é uma função da granulometria e também dos segmentos. Nosso reator são 2 torres de 10 metros, cada uma com 9 segmentos. Se você quiser, você pode raciocinar isso como, na verdade, 18 gasificadores, porque eles são adressados independentemente. A temperatura de cada um desses segmentos é adressada independentemente. Nós temos um programa que determina como essa gasificação, mas o processo, como já dito, ele é feito abaixo de 450 graus. Então, a gente começa numa temperatura que nós sabemos bem qual é, e aí a gente vai subindo a temperatura até 450 graus. E quando chegar no final do primeiro reator, aqui tem um ciclone, se o gás não estiver completamente gasificado e homogeneizado, ele vai para o segundo reator e acontece a mesma coisa, continua a gasificação. No final do segundo reator, tudo que não foi gasificado volta para a base do primeiro. É por isso que é permanente. É um gasificador, isso chama gasificador de leito fluidizado, circular. Não é? Ele circula aqui até ser completamente gasificado. Tudo que é gasificado e que passa aqui o ciclone, assim, os elementos particulados são removidos, ele vem aqui para o primeiro descontaminador ou purificador catalítico. Ele passa por esse primeiro tambor e vai para o segundo tambor. Esse segundo tambor já é de Fischer-Tropsch, porque nesse processo aqui nós temos interesse na produção também do metanol, então já estamos dividindo metanol e hidrogênio aqui, nesse reator. Agora, isso é uma decisão, os detalhes é uma decisão, obviamente, do cliente, o que ele deseja só hidrogênio, ele deseja hidrogênio e metanol, isso depende de cada processo. Agora o meu tempo está se acabando, eu vou só dar esse como último slide, essa
esse benchmark, essa avaliação, não é? E eu só quero dizer, se nós compararmos as diferentes tecnologias, né, convencional, a nossa, que é CBT, a tecnologia de plasma, a primeira coisa que a gente nota é os diferentes tipos de temperatura. E, como vocês sabem, a temperatura é de um alto custo na indústria química. Daí vem o CAPEX, né? Então, nós temos o CBT, que tem um custo baixo, porque a temperatura é baixa, e comparado com o plasma, que tem uma temperatura altíssima, né? E as tecnologias convencionais também. O OPEX também é relativamente baixo, o OPEX do plasma é muito alto, e o OPEX do convencional ele é aí médio. Quando vem a recuperação energética, todos os processos podem ser usados para recuperação energética, não tem aí nenhum problema. Agora, quando a gente fala em recuperação material, bom, tem alguns aqui que não funcionam, que é a incineração. A viabilidade econômica de todos os processos que eu conheço está bem dada, com exceção de plasma. Eu não conheço nenhum processo de plasma que tem viabilidade econômica. Isso é um fato, infelizmente. Estado da arte. As tecnologias estão maduras e, no nosso caso, eu diria amadurecida. A tecnologia foi desenvolvida no Brasil e ela está agora desenvolvendo no resto do mundo. É um processo um pouco lento, mas ele está bem estabelecido. A qualidade dos produtos, eu queria dizer que o nosso produto se compara muito bem com o resultado que se obtém com plasma, que é, sim, a maior qualidade de gás que se possa obter é por plasma, mas nós temos aí, comparamos muito bem com plasma. Emissões, é muito importante dizer, é zero emissão. Não existe emissão nenhuma, o nosso processo tem zero, assim como o processo de plasma também não tem emissões. Então, acho que isso que eu queria falar para vocês, o meu tempo acabou. Então, meu muito obrigado e eu estarei aqui para responder quaisquer perguntas que vocês tenham.